Pergunta que eu sempre recebo aqui. Marcelo Adriano, eu estudo e trabalho. Conseguirei ser aprovado? Ou então, Marcelo Adriano, preciso parar de trabalhar para atingir a minha aprovação? E a resposta é: não, você não precisa parar de trabalhar e você sim consegue ser aprovado mesmo trabalhando. E os nossos números mostram isso. Mais de 80% dos nossos alunos aprovados trabalham em regime integral, ou seja, 8 horas por dia. Tem família, tem problemas, assim como eu ou você. Eu, por exemplo, sou um exemplo disso. Eu fui aprovado em vários concursos públicos trabalhando normalmente. Mas qual é o segredo? O segredo é entender algumas regras básicas e quebrar alguns mitos que existem aí na cabeça do próprio concurseiro. Desculpas que ele mesmo inventa para que ele não tenha que iniciar o longo processo ou curto processo, dependendo da situação, de preparação para atingir o sonho da aprovação, realizar o sonho da aprovação, tá? Vamos para alguns pontos que são importantes para que você possa compreender essa lógica. E o primeiro ponto importante para você compreender essa lógica é que qualidade é mais importante que quantidade. Exatamente isso. Muita gente acredita que vai obter um ótimo rendimento estudando 10, 12, 15 horas por dia. Isso é mito, bobo e do passado. Existiam professores que no passado e outros orientadores para concurso público que orientavam justamente isso, que você tem que estudar muito para atingir a sua aprovação. Porém, estudos muito mais recentes vêm mostrando que o nosso cérebro tem uma capacidade limitada de aprendizado, de absorção de conhecimento durante determinado período sem descanso durante o dia. Assim, não existe uma correlação direta e um ganho direto entre quantidade de tempo de estudo e avanço nos seus estudos e na preparação para que você possa conseguir a sua aprovação. Como assim? Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar a seguinte situação. Se você tem 4 horas para estudar, você estuda e atinge o nível 4. Se você tivesse 8 horas, você atingiria o nível 8? Não. Por quê? Porque a partir de determinado momento do dia em que você está estudando, o seu cérebro ele entra num estado de staff. E aquela informação que você está pegando, que você está buscando, que você está aprendendo, ela deixa de ser absorvida. Exatamente isso, ela deixa de ser absorvida. Isso quer dizer que quanto mais você estuda, menos você começa a aprender ao longo do tempo. Só que aí tem um outro componente emocional que é muito importante, que é a angústia e a autocobrança. Quando nós passamos a nos cobrar, poxa vida, eu estudo 8 horas e o meu amigo estuda 4 e ele tem o mesmo rendimento ou até mesmo um rendimento melhor do que o meu. Por quê? Porque ele está estudando com qualidade e a quantidade não é nem de longe um fator essencial. É óbvio que existe uma quantidade mínima que se deve estudar para que se tenha acesso ao conteúdo e se absorva esse conhecimento. É claro, mas a partir do momento em que o cérebro entra nesse estado de staff, o rendimento cai e aumenta a ansiedade na busca por um resultado que talvez não venha se você estudar demais. É isso mesmo, talvez o resultado não venha. Então esse é o primeiro ponto. Qualidade é mais importante que quantidade. O segundo ponto importante a ser observado é o fator emocional. Como assim o fator emocional? Quando a pessoa para de trabalhar para estudar, a cobrança dela mesma e da família sobre um resultado é muito maior. Para ilustrar, eu vou trazer aqui o exemplo de uma das nossas alunas que hoje é aprovada na Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Ela parou de trabalhar somente para estudar. E aí começou uma angústia pessoal. Até que certo momento ela chegou aqui chorando, era a época que ainda tínhamos o presencial, ela chegou aqui chorando e veio falar comigo: Marcelo Adriano, o que eu faço? Acabei de brigar com meu irmão, porque ele me acusa de não fazer nada em casa, de não contribuir com nada, e eu não estou conseguindo as aprovações. Ou seja, será que eu sou burra? O que eu faço? Qual foi o conselho que eu dei a ela imediatamente? Ora, volte a trabalhar e pare de se cobrar. A aprovação não vem só pela cobrança, a aprovação vem pela preparação, e preparação com qualidade. Resultado: o nível de estresse e de ansiedade dessa aluna reduziu muito, mas muito, e no próximo concurso ela foi aprovada. Eu não vou te afirmar aqui que foi somente esse conselho que a fez ser aprovada. É óbvio que não. Foi todo o conteúdo e conhecimento acumulado ao longo do tempo.
mas a carga emocional sobre ela era tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que ela não conseguia, na hora da prova, colocar em prática aquilo que ela estava efetivamente aprendendo, aquilo que ela tinha aprendido e tinha a possibilidade de colocar na prova e acertar as questões. Por quê? Porque o nível de cobrança de si mesmo era muito, mas muito grande. Terceiro ponto muito importante: de quanto tempo eu preciso para ser aprovado? É óbvio que, como disse, você precisa de uma quantidade mínima de tempo, que eu estimo entre 3 e 4 horas por dia de estudos líquidos. E aí você se pergunta: Marcelo Adriano, eu não consigo. Veja, agora eu vou generalizar. É óbvio que eu não consigo entrar na rotina de cada um para fazer uma análise. Mas será que você não consegue mesmo 4 horas líquidas por dia de estudo? Veja aqui, se você se organizar, fizer um bom planejamento, uma organização dos seus estudos de forma efetiva, levando em consideração nesse planejamento todas as suas atividades e a priorização do seu aprendizado e da realização do seu sonho, que é a aprovação, eu tenho certeza que você consegue sim. Vamos rapidamente a um passo a passo desse planejamento para você poder entender. Primeiro, relacione todas as atividades do seu dia. Um dos grandes erros do concurseiro ao fazer o seu planejamento é levar em consideração somente os estudos, quando na realidade tudo interfere para a sua aprovação, como por exemplo o lazer, o tempo com a família, o seu trabalho, as suas responsabilidades que não podem ficar para trás, porque senão você não terá tranquilidade e concentração suficiente para poder estudar de verdade. Então faça um planejamento detalhado de todas as suas atividades, começando com uma relação de tudo que você tem que fazer, inclusive o lazer com sua família, o tempo para o futebol, o tempo para sair, tudo aquilo que é importante para a sua vida, para que você fique com uma ótima saúde mental e inclusive os seus estudos. Nesse momento, o que você faz? Ajusta a sua rotina para aquilo que é factível. Ajuste para aquilo que é factível, espremendo os seus tempos e procurando liberar intervalos de tempos maiores para que você possa dedicar esses intervalos para os seus estudos. Como por exemplo, como é o seu horário de almoço? Será que se você falar com seu patrão, ao invés de 1h30, 2 horas de almoço, você reduziria o seu horário de almoço para poder sair mais cedo, para à tarde, quando chegar em casa, você ter um tempo maior de estudos? Ou não? Ou ainda, será que você consegue acordar mais cedo para poder estudar um pouco mais? Ou ainda, será que você consegue dormir um pouco mais tarde? Organizar a sua vida de forma que as pessoas ao seu redor possam dividir alguns compromissos que são seus, já que todos serão efetivamente beneficiados com a sua aprovação? Então faça um pacto com todos, reorganize a sua agenda, esprema os seus horários, que você vai ver que você vai encontrar sim momentos para a sua preparação, um tempo suficiente para a sua aprovação. Bem, essas são algumas dicas para você que acredita que por trabalhar não conseguirá a sua aprovação. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se, marque o sininho de notificação, deixa aqui o seu like e o seu comentário com suas dúvidas, que vai ser um prazer para nós responder para vocês. Valeu, até mais!